entusiasmado admirador do Seminário de Diamantina, que completa agora suas 4 décadas. É a segunda vez que eu participo deste importante evento da Universidade Brasileira. E aqui eu aprendo muito, porque tenho a oportunidade privilegiada de conviver com expoentes de vários campos das ciências econômicas e também das ciências sociais, humanas e das letras. Aprendo não só nas sessões dedicadas à exposição do pensamento, mas também nos momentos de congraçamento, confraternização, não é? O Seminário Diamantina é uma grande oportunidade, uma oportunidade privilegiada de encontros humanos valiosos, não é? O que talvez seja uma das dimensões mais preciosas da nossa existência. Então, em primeiro lugar, eu queria manifestar, partilhar com todos a minha satisfação de estar aqui, agradecendo, não é, a todos os organizadores deste importante evento, aos seus idealizadores, o professor João Antônio, o professor Frederico Gonzaga, o professor Hugo, enfim, a todos os diretores do CEDEPLAR, da Faculdade de Ciências Econômicas, e a todas as gerações de professores que por lá passaram e que foram fundamentais para erguer este que é hoje um patrimônio da vida acadêmica brasileira, não é? Então, é um privilégio conviver hoje aqui com o professor Fernando Novaes, com o professor Clélio Campolina, com o professor Paulo Paiva, enfim. É um motivo de muita satisfação. E é também um motivo de registrar aqui um agradecimento brevíssimo de natureza institucional. Como presidente da Academia Mineira de Letras, fundada em 1909, eu tenho a obrigação de externar aqui, não é, a minha alegria por ser esta a segunda vez que, na qualidade de presidente, eu compareço a esse evento. Porque a academia, que é anterior à Universidade Federal de Minas Gerais, está cada vez mais decidida, dedicada a estreitar seus laços com a comunidade de que ela faz parte. Eu gosto muito de repetir uma frase que é muito simples. A academia só fará sentido se fizer sentido para a comunidade a que pertence. Então, meu trabalho é o de produção de sentido, né? É o de produção de sentido, e desde que assumi a presidência lá, por um descuido dos meus confrades, eu tenho procurado montar uma programação intensa, atual, relevante, e também investir na produção editorial, né, da academia, porque essa é uma das funções que cabe a ela, né? Eu vou presentear aqui o nosso querido expositor com 2 desses empreendimentos editoriais que são bem recentes. Um é esse. A academia, em parceria com o Tribunal de Justiça e a Escola Judicial do nosso tribunal, reeditou os 4 romances de Godofredo Rangel. Godofredo Rangel foi um importantíssimo escritor mineiro. Muita gente só conhece Godofredo Rangel pela sua correspondência com Monteiro Lobato, mas ele foi muito mais que um correspondente de Monteiro Lobato. Ele foi mestre dos mestres, como diz aqui Altorã Dourado, como diz aqui também Antônio Cândido e como também escreve aqui Drummond. Há, então, aqui os 4 romances reeditados, lançados há um mês, com textos críticos desses 3 pensadores que eu mencionei, e também do nosso acadêmico Márcio Sampaio, que é curador da obra de Rangel. E está disponível integralmente no nosso site na internet. E também vou presentear o nosso querido expositor com o último número da revista da Academia, o número 81, que também está na internet. A nossa revista completou 1 século este ano. Ela foi fundada em 1922, um ano emblemático da história do modernismo brasileiro. E este número, que está à disposição de todos no formato digital, contém 2 dossiês temáticos. O primeiro, organizado pela professora Nazaré Fonseca e por mim, é um grande dossiê sobre as literaturas africanas em língua portuguesa, com mais de 30 textos de ensaístas africanos, portugueses e brasileiros. Um dossiê dedicado ao exame, ao estudo, à reflexão sobre a obra de autores da Guiné-Bissau, de Cabo Verde, de São Tomé, de Angola, de Moçambique. E o segundo dossiê é sobre poesia indígena, organizado pela querida professora Maria Inês de Almeida e pelo acadêmico eleito Ailton Krenak, recentemente eleito para a nossa casa
de Alfonso de Guimarães e de Henriqueta Lisboa. Então aqui há textos importantes sobre a poesia indígena de Minas. São 2 presentes que eu trouxe aqui para o expositor de hoje, nosso querido amigo professor Sérgio Alcides. Eu, antes de passar a palavra ao Sérgio, quero também dizer que não é possível participar de uma sessão sobre o modernismo e seu legado e sua herança sem dedicá-la a um dos expoentes do modernismo, que foi professor da Faculdade de Ciências Econômicas e que celebra, em 2022, 120 anos de nascimento, que é Emílio Moura. Então, eu queria pedir licença ao Sérgio, para, com a autorização dele, dedicar esta sessão a Emílio Moura, ao professor Emílio Moura, ao poeta Emílio Moura. Aqui está uma bela obra, em bom tempo providenciada pela editora UFMG, quando o seu coordenador era o acadêmico Vandermelo Miranda, uma obra chamada Itinerário Poético. Em seu texto sobre Emílio Moura, aqui transcrito, Carlos Drummond de Andrade diz o seguinte, eu vou, naturalmente, nesta homenagem a Emílio, reproduzir aqui menos que um parágrafo. Carlos Drummond diz o seguinte sobre Emílio, abro aspas, esse admirável grito da alma criadora, submersa nas delícias da criatura depois de projetá-la para fora de si, a fim de melhor sentir o seu influxo, representa, a meu ver, o que há de mais puro e consolador na poesia de Emílio Moura. Poesia feita aparentemente para nos confirmar na melancolia e que, contudo, nos alça a um estado assimilável ao êxtase. Aqui, amor físico, amor platônico, e gostaria de restaurar a força exausta da qualificação, se justapõe em consequência de uma operação isenta de qualquer especulação filosófica, operação exclusivamente poética. O artista não nos deu a exegese do mundo, mas a criação de um ser ideal dentro do mundo imperfeito, obscuro e hostil, logo transfigurado por essa criação. Um sutil expositor da teoria do mito, poeta ele também, lembra que não podemos amar senão o que criamos. Amado suficientemente pelo seu criador, o mito converte-se em objeto de amor público em que todos nos revemos e fixamos a nossa nostalgia faminta. Na poesia de Emílio Moura, marcada por sinais de busca e da interrogação atônita, vamos encontrar este ser particular, criado na solidão e para a necessidade de um indivíduo, mas que se generaliza e excede o seu restrito espaço nativo para vir habitar no espaço moral de cada leitor. E para terminar, eu vou tomar a liberdade de encerrar a minha brevíssima oração aqui, na qualidade de moderador, dizendo atrevidamente 2 poemas brevíssimos de Emílio Moura, como um tributo à sua memória e ao seu legado. Poema catastrófico. Epígrafe. Meu bem, o mundo é fechado, se não for antes vazio. O mundo é talvez e só. Talvez nem seja talvez. Carlos Drummond de Andrade. Já não há tempo a perder. O mundo se precipita, se desagrega, dispara. E até que de súbito exploda, vivamos, meu bem, que o mundo praticamente está prestes a explodir. Meu bem, quem sabe se o mundo já explodiu há 1000 anos, e isso que nós julgamos o mundo é apenas resto, fragmento morto, reflexo do que em eras remotíssimas já foi o mundo. Quem sabe se até a alma que levamos, coisa mísera, mísera, quem sabe se até a alma que levamos vazia ficou de tudo o que um dia foi sentido. Ritmo, força, certezas, razão de ser? Sim. Quem sabe se o fim mesmo que aguardamos, transidos, desfigurados, é apenas eco de um outro. Quem sabe, havido há milênios, de um mundo esse sim, o mundo em que fomos de verdade. Como seria tão simples ser? E, finalmente, a fábrica do poeta. Depois do poema catastrófico, a fábrica do poeta. Fabrico uma esperança como quem apaga algo sujo num muro, e ali rápido escreve futuro. Fabrico uma pureza tão menina, tão cristal e tão fonte que de repente é meu todo o horizonte.
Fabrico uma alegria que é de ver as coisas como se só agora é que nascesse a aurora. Fabrico uma certeza exata para cada instante. A vida não está atrás, mas adiante. Fabrico com o que tiro de mim mesmo e do mundo meu dia, e ao que em síntese sou junto o que queria. Fabrico uma hora densa, como quem se descobre, como quem te descobre. Ah, quem diria que essa hora intensa já é poesia? Este é Emílio Moura. A quem dedicamos essa sessão e a exposição, para a nossa sorte, para o nosso benefício, será feita pelo querido professor Sérgio Alcides Pereira do Amaral, carioca mineiro, nascido no Rio em 67, poeta, autor de 3 livros de poesia, de poemas, Nada a Ver com a Lua, das 7 Letras, O Ar das Cidades, editado pela Nanquim, e finalmente Pier, editado pela editora 34. Mestre em História Social da Cultura, da PUC-Rio, quando estudou Cláudio Manuel da Costa, acabou produzindo um dos livros fundamentais para o estudo de Cláudio Manuel da Costa, Estes Penhascos, orientado por Ilmar de Matos. Doutor em História Social, quando foi orientado pela professora Laura de Mello e Souza, quando estudou Sá Miranda. Professor da Faculdade de Letras da UFMG, com pós-doutorado pela UERJ em Yale, enfim. E, além de tudo isso, um pesquisador rigoroso, incansável, meticuloso, dedicado integralmente ao seu ofício, né? Então, Sérgio, é um prazer, é uma honra para mim, enfim, fazer parte da mesa em que nós todos ouviremos com muito interesse a sua reflexão sobre o modernismo. Eu passo, então, a palavra a Sérgio Alcides, a todos pedindo para Sérgio, aplausos de boas-vindas. Muito obrigado. Bem, muito bom dia. É uma enorme satisfação estar aqui e agora, ainda mais depois dessas palavras generosas demais do meu querido amigo Rogério Tavares. Ele é um moderador necessário, porque eu sou muito exaltado. E quero agradecer mais uma vez o convite para estar aqui em Diamantina. Não tem como descrever a minha alegria de voltar, de ver que esse seminário prospera, chega aos 40 anos, é um encantamento mesmo. E, nas vezes em que eu participei, tenho me beneficiado demais do convívio com os amigos do CEDEPLAR e os outros que eu conheço, e reencontro aqui, em Diamantina. Enfim, imaginem um agradecimento muito gigante, que eu não consigo descrever na sua inteireza. Desta vez, o João Antônio, que é sempre um provocador, que nós todos admiramos, me lançou essa tarefa, né, de tratar da herança do modernismo. Então, eu vou tentar dar cumprimento a esse encargo aqui, e preparei uns slides e algumas coisas para comentar. Bem, eu poderia tratar, já que o título sugerido foi esse, a herança do modernismo, do patrimônio inestimável, obrigado, inestimável, realmente um patrimônio inestimável de obras literárias, musicais, artes visuais, né? Ligado a pessoas que participaram ou se envolveram na década de 20 e na década de 30 no movimento modernista, né? Se nós pensarmos na poesia, alguns dos gigantes da poesia brasileira do século XX, que são gigantes da poesia do século XX em geral, não só no Brasil, por exemplo, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, o próprio Emílio Moura, não é? Eles, quer dizer, já constituem uma biblioteca, não é? Muito notável. Se partimos para as artes visuais, um patrimônio também impressionante, criado por Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Di Cavalcante, Portinari, que são artistas que ombreiam com
tudo que de melhor se fez na vanguarda da arte moderna do século XX. E, obviamente, na música, a obra monumental do Villa-Lobos. E eu mencionaria também a obra ensaística, historiográfica, crítica de Sérgio Buarque de Holanda nesse patrimônio. Então, é um patrimônio de obras realmente inestimável, que nos dá assim, uma enorme solidez, né, como cultura, como literatura, como uma esfera, como acréscimos, né, do modernismo brasileiro à cultura do século XX e da posteridade. Né? Mas eu não quero tratar disso, não. Eu quero tratar de um patrimônio que eu chamaria, entre aspas, de um patrimônio imaterial, um patrimônio que não é de obras, mas é de atitudes, principalmente. Então, eu vou me dirigir mais para esse campo das proposições, da altivez, da busca de emancipação cultural que foi motivadora para o modernismo nos seus vários quadrantes, não só aquele modernismo hoje mais conhecido, mais difundido, ligado a São Paulo, a ala paulista da Semana de Arte Moderna de 1922, cujo centenário nós celebramos neste ano. Essa busca da emancipação, ela é motivadora da Semana de Arte Moderna, mas ela também está presente em outras frentes do modernismo, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, inclusive no grupo que foi a São Paulo participar, no Nordeste. É uma tônica que extrapola o círculo especificamente paulista do modernismo. E isso é a busca de uma emancipação cultural para o Brasil, é um anseio que tem a idade do Brasil como nação autônoma, e foi motivo de reflexões interessantíssimas do jovem Machado de Assis, em 1973, naquele famoso ensaio dele, publicado nos Estados Unidos, 1873, publicado nos Estados Unidos, o Notícia da Atual Literatura Brasileira, um instinto de nacionalidade. Ali, o objeto do Machado de Assis é um balanço da literatura brasileira aos 50 anos, no cinquentenário da independência. Né? O texto é publicado em 73, mas o objetivo é esse, né? O cinquentenário da independência. E, muito ponderado, o ensaísta diz, né, que, quer dizer, essa outra independência, essa emancipação literária, não adianta botar índio, não adianta, né, a cor local, basicamente, porque essa outra independência não tem 7 de setembro, nem Campo do Ipiranga. Não se fará num dia, mas pausadamente, para sair mais duradoura. Não será obra de uma geração, nem duas. Muitas trabalharão para ela até perfazê-la de todo. Né? Que sensacional seria se esse mesmo olhar observasse aquele patrimônio que eu mencionei, o patrimônio de obras, né, que eu mencionei no início da minha fala. Porque o modernismo ele tenta, digamos assim, a partir dos inícios da década de 20, acelerar esse processo. Ele está recapitulando aspectos do romantismo, os quais são comentados nesse ensaio do Machado de Assis, e procurando uma atualização daquela discussão num contexto do século XX, num contexto cosmopolita do século XX. Já na propaganda da Semana de Arte Moderna, pelas páginas do Correio Paulistano, o jornal da oligarquia paulista, onde o Menotti Del Picchia escrevia, um dos líderes do movimento em São Paulo, ele se referia a essa defasagem entre a independência política e a independência cultural, e a tarefa dos futuristas, como eles chamavam, como ele, principalmente o Oswald de Andrade, chamavam os ativistas na época, a tarefa dos futuristas era buscar essa convergência de uma emancipação política com uma emancipação literária também. E ali
vocês sabem, não é? No ar estava a comemoração, a celebração do centenário da independência. Mas, em 1942, 20 anos depois da Semana de Arte Moderna, a semana já é ela própria uma efeméride. E tem o primeiro ciclo de grandes comemorações desse acontecimento, como um marco decisivo da cultura brasileira, da história cultural brasileira. E eu queria citar um trechinho da famosa conferência do Mário de Andrade, o movimento modernista, que ele proferiu no Rio de Janeiro, na Casa do Estudante do Brasil. Não é? É um balanço severo do movimento de São Paulo, e ele diz, a uma certa altura, coisas interessantíssimas, por exemplo, essa passagem, né? O que caracteriza essa realidade que o movimento modernista impôs é, a meu ver, a fusão de 3 princípios fundamentais: o direito permanente à pesquisa estética, a atualização da inteligência artística brasileira e a estabilização de uma consciência criadora nacional. Nessa conferência, o Mário de Andrade ele tenta, então, a partir desse momento, explicar cada um desses 3 pontos, né? Eles tratam de atitudes, né, de uma determinada concepção de atuação do artista, do escritor, do intelectual na sociedade e do seu compromisso com o seu tempo e com o seu ambiente, né, o seu país, o seu grupo, uma coletividade. E, ao mesmo tempo, essa conferência também é um marco importante na construção de uma memória paulista sobre o modernismo, uma formulação, uma narrativa sobre esses acontecimentos que se tornou dominante e merece revisões. No entanto, quanto a esses 3 aspectos, eu acho a reflexão do Mário de Andrade bem abrangente. Ela engloba várias coisas que não estão tão diretamente relacionadas à Semana de Arte Moderna e ao tipo de militância modernista de São Paulo, mas traduzem uma atitude que se espalha no modernismo, no movimento modernista e em outras partes também do país. Por isso, eu acho interessante relembrar essas palavras agora. E dessa tríade, né, de elementos, eu queria chamar a atenção para 2 aspectos, para mim, muito cruciais dessas atitudes, desse patrimônio de atitudes modernistas que, para mim, constitui a herança principal do modernismo. O primeiro aspecto é o antiacademicismo, a recusa a qualquer pauta normativa acerca da tarefa do artista, da tarefa do intelectual, da tarefa do crítico, e a recusa também de modelos prévios, norteadores de uma atividade que deve ser pautada pela liberdade criadora e pela liberdade crítica. Mas o antiacademicismo ele pressupõe também uma relação forte com a esfera do público, um engajamento do artista no público, não num âmbito fechado, hierárquico. O artista tem que estar de peito aberto junto de uma audiência da esfera do público. Isso me parece também importante, muito importante frisar hoje, quando a esfera do público está, assim, digamos, um pouco obnubilada, posso dizer assim, por não sei, uma espécie de decadência dos espaços da esfera do público, por exemplo, na grande imprensa, né? Que a gente nota dos anos 80 para cá, né? E isso, então, para mim, é um elemento muito crucial. O engajamento na esfera do público, antes de mais nada, um contato, cultivar um público, oferecer-se ao público, e não a uma hierarquia, enfim, academicista. Isso é bem importante para essa herança. O outro aspecto, além do antiacademicismo, é o anticolonialismo.
seja em perspectivas mais identitaristas, ligadas, por exemplo, à nacionalidade, como é o caso do Mário de Andrade, do Oswald de Andrade, seja em perspectivas que se consideravam universalistas, como a da Cecília Meirelles, no horizonte está essa expectativa de emancipação, de altivez cultural da coletividade brasileira, de superação da subalternidade do Brasil no campo cultural e no campo do conhecimento. Então, esses dois elementos, para mim, esses dois aspectos são muito importantes para a herança de atitudes, o patrimônio de atitudes modernistas. Uma disposição anti-academicista que envolve um vínculo forte com o público e uma disposição anticolonialista, uma crítica da condição colonial, uma tentativa de superar a herança colonial. Até fazendo um eco aqui a um ensaio importante do Sérgio Buarque de Holanda. Um exemplo dessa atitude anticolonial, de altivez, até cheia de arroubos, é a famosa declaração do Villa-Lobos, quando chega em Paris, em 1923, já com um pequeno público europeu ali muito curioso para conhecer essa música que vem do Novo Mundo, e eles não vinham aprender nada, vinham mostrar o que fiz. Se gostarem, fico. Se não gostarem, volto para a minha terra. Então, essa espécie de bravata, assim, ela exprime um pouco essa altivez anticolonial, que é uma atitude importante também nesse patrimônio. O Mário de Andrade, enfim, ele sozinho é todo um continente, não é? Uma figura que foi pura doação em várias frentes, não é? Ele próprio é uma enciclopédia, realmente é um colosso desse movimento. Eu vou chamar a atenção aqui só para umas poucas facetas dele, e que me parecem muito decisivas para a orientação de toda a obra, dessa obra gigante. A primeira é essa fé no abrasileiramento, entre aspas, da literatura e da língua. A fé é uma expressão recorrente do próprio Mário de Andrade, sobretudo na correspondência, um espírito religioso de militância mesmo, santa por uma causa da busca do caráter nacional, com muita ambiguidade, muita ambivalência e inconsistência na concepção de que é esse espírito nacional. Se é que ele existe, então o papel do artista é revelá-lo. Se ele não existe, então o papel do artista é construí-lo e difundi-lo e cultivar o público nessa direção. Então, esse é um dos temas mais difíceis para estudar na obra do Mário de Andrade. O que ele entende pelo caráter nacional. Bom, eu acho que ontem foi mencionado aqui o Macunaíma, não é? Uma obra-prima em que a tônica é esse personagem fascinante, o herói sem nenhum caráter, sendo que a caráter aqui não tem nada de moral, sem nenhum traço característico, distintivo, estável, não é? Que é, enfim, o alvo mais intensamente buscado pelo Mário de Andrade. Mas essa direção identitária da obra e do pensamento do Mário de Andrade não tem nenhum teor chauvinista, não se confunde com o nacionalismo primário, né? O Brasil acima de todos, ou o Brasil é melhor do que outros povos, nada disso, né? O interesse do Mário de Andrade, como ele exprime em vários lugares, ensaios e cartas, não é que os artistas e os intelectuais possam, em conjunto, construir um acorde brasileiro que soe como brasileiro no que ele chamava o concerto das nações. Então, o nacionalismo, para ele, é uma doação a essa sinfonia da humanidade, né? E que o Brasil poderia contribuir melhor do que vinha contribuindo, se procurasse suas próprias fontes. Então, o acorde brasileiro no concerto das nações. Bem, no campo das atitudes, eu queria lembrar o trabalho incrível do Mário de Andrade no final, na segunda metade da década de 30, como diretor do recém-criado Departamento de Cultura do município de São Paulo.
em que ele é pioneiro em praticamente tudo que vocês conhecem em termos de políticas culturais, ações democratizadoras da cultura, não é? O que vocês imaginarem e que nós conhecemos e que às vezes prospera, às vezes regride no Brasil, o Mário de Andrade experimentou na segunda metade da década de 30 em São Paulo. Bibliotecas ambulantes, concertos no Teatro Municipal a preços populares, levando o operariado para dentro da casa, que antes era restrita à elite, uma casa que é construída imitando a Opéra de Paris, não é? E que foi o palco da Semana de Arte Moderna, justamente. Não é? A construção de uma discoteca pública que existe até hoje no Centro Cultural São Paulo, na Rua Vergueiro, é um trabalho colossal de atitudes democratizadoras da cultura que o Mário de Andrade lidera com um espírito de abnegação realmente muito comovente à frente desse departamento de cultura. O Manuel Bandeira, no campo das atitudes, ele foi um crítico muito atuante na imprensa do Rio de Janeiro por décadas, crítico de literário, crítico de artes visuais, crítico musical, não é? Um crítico muito áspero às vezes, muito atento, e além disso, nessa presença contínua do Manuel Bandeira na esfera do público, como cronista, ele é um dos artífices na prosa de um alto português brasileiro moderno, que não está em contradição com as várias falas, que não tem nada de exótico, como às vezes aparece na língua que o Mário de Andrade utiliza em muitos dos seus escritos, por exemplo, no romance Amar, Verbo Intransitivo, mas que nós todos identificamos como uma língua portuguesa, brasileira, nítida, muito bem composta e deliciosa e flexível, como língua literária, muito apta a tratar de qualquer tema. Acho que o Manuel Bandeira é um marco nisso. Mas isso não significa que não houvesse um interesse da parte dele, assim como havia da parte do Mário de Andrade, pelas fontes populares dessa cultura. E um exemplo disso é a sua famosa crônica sobre o enterro de Senhor, o sambista Senhor, que ele conheceu e com quem ele conviveu na Boemia do Rio de Janeiro. O Drummond também, eu quero chamar a atenção para o Drummond no campo das atitudes. São 60 anos de presença contínua e permanente na esfera do público pela imprensa, como cronista, como colunista. Nos últimos 30 anos, o público se acostumou a encontrar a crônica, a coluna do Drummond no Correio da Manhã e depois no Jornal do Brasil, 3 vezes por semana. Por 30 anos, 3 vezes por semana, você abria o jornal e tinha Carlos Drummond de Andrade. E era sempre um texto, no mínimo, magnífico. E, às vezes, agora vai ficar mais claro o que eu quis dizer sobre o compromisso forte com a esfera do público, que implica nunca subestimar o público. Às vezes, você abria o Correio da Manhã para ver a coluna do Drummond e você se deparava simplesmente com a máquina do mundo, um dos poemas mais exigentes do século XX. Uma tripa comprida, de cima a baixo, na página do jornal, com essa obra-prima, no papel que no dia seguinte vai ser utilizado, como dizem os jornalistas, para embrulhar peixe. E você, no café da manhã, recebe esse desafio de mergulhar nesse poema enquanto você está ali tomando seu café e lendo o noticiário, que o Drummond dizia que era uma catadupa de catástrofes. Então, não subestimar o público, essa atitude pertence à herança do modernismo, a meu ver. Eu vou continuar aqui já do meio para o fim da minha fala. Eu quero me concentrar agora em 3 casos menos difundidos. O primeiro é a atuação da Cecília Meirelles como pensadora da educação. A Cecília Meirelles manteve uma página, ela foi editora entre 1930 e 1933 no jornal Diário de Notícias, que era um dos principais jornais do Rio nessa época,
uma página inteira, praticamente diária, só sobre educação. E, nessa época, a Cecília Meirelles era como se fosse uma porta-voz e uma interlocutora da vanguarda do pensamento pedagógico no Brasil, liderada por Fernando de Azevedo, e da qual participava também o grande Anísio Teixeira, que eu acho que entrariam também nessa investigação sobre o patrimônio de atitudes modernistas. O Anísio Teixeira, por exemplo, o tanto que ele fez pela educação, o seu exemplo de engajamento público nisso. A participação e a militância da Cecília Meirelles nessa frente foi revelada no final da década de 90 por um trabalho pioneiro da minha amiga Valéria Lamego, um livro interessantíssimo chamado A Farpa na Lira. Isso estava totalmente esquecido e absolutamente mudou a nossa percepção sobre essa grande poeta do século XX. Além de grande poeta, ela foi também uma pensadora e uma ativista política muito intensa. Então, vou tratar um pouquinho rapidamente dessa página aqui. A página era assim. Como eu disse, ela era quase diária. Ela tinha esse layout, assim. A Cecília Meirelles tinha reportagem, ela tinha um corpo pequeno de jovens jornalistas, e ela sempre tinha um comentário que assinava com a letra C, e esses comentários hoje estão publicados nas chamadas Crônicas de Educação. Isso começa na segunda metade do ano de 1930, acho que começa em setembro ou outubro, e o que acontece, meus amigos, é que essa página ela é colhida pela Revolução de 30, simplesmente. Então, eu queria citar aqui esses trechos desse comentário, assinado com a inicial C, nessa página dela, no dia 31 de outubro, sobre o impacto da Revolução recentíssimo. Há crises sociais tão grandes que lhe abalam todos os sentimentos, e ele, sentindo-se criatura humana entre as criaturas humanas, pergunta a si mesmo, o pensador da educação, o educador, pergunta a si mesmo, atônito e deslumbrado, se não é possível apressar o processo evolutivo por meio de uma violência qualquer, regeneradora, ainda que terrivelmente. Ora, esse processo é a revolução. Ora, esse processo é a revolução. Banidas todas as ideias que frequentemente maculam as revoluções, tornando-as suspeitas ao olhar idealista dos educadores, não há dúvida que, ante uma grande possibilidade de melhorar a vida por uma violenta alteração da ordem das coisas, todos os educadores devem sentir-se e querer ser revolucionários. A revolução que, neste momento, acaba de transformar o Brasil numa formidável esperança para o mundo inteiro, acaba de transformar o Brasil numa formidável esperança para o mundo inteiro, aquela perspectiva universalista que é notável na obra da Cecília Meirelles, traz no programa dos grandes nomes que a encarnam todas as características de um movimento significativamente educativo. Nela encontramos todas as qualidades de coragem superior, iniciativa, justiça, pureza, desinteresse e fraternidade, que são os pontos essenciais de qualquer grande plano educacional. Ela está exaltadíssima nesse princípio da revolução. Algumas semanas depois, já se sente totalmente traída. Eu acho que esse episódio foi uma educação para ela própria, né? Porque, principalmente quando o ministro da Educação, do recém-criado Ministério da Educação e Saúde, que era ninguém menos que Francisco Campos, que depois vai ser um homem chave para o Estado Novo, né, o redator da Constituição do Estado Novo, ele assina, sob pressão da Igreja Católica e da militância de direita dos católicos, que estão articulados desde 1922 também, pelo menos, aceita assinar um decreto do ensino religioso nas escolas públicas. Aí a Cecília Meirelles fica furiosa, acha que é uma traição aos ideais da Revolução, porque o ensino tem que ser laico, e ela entra nessa página numa campanha muito, muito forte pela laicidade do ensino. E se a página era quase diária, o Francisco Campos podia esperar pelo menos 2 artigos por semana de ataques diretos, especificamente ao ministro. Nesse mesmo ano, aliás, nesse mesmo ano não, mas nos anos seguintes,
se aprofunda essa participação da Cecília Meirelles no grupo da Escola Nova. Em 1932, ela é uma signatária do Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova. E, enfim, é uma história muito rica, e o caminho para começar a conhecer isso é o livro da Valéria Lamego, A Farpa na Lira. Mas essa perspectiva universalista que ela manifesta na crônica não significa que, da parte da Cecília Meirelles, não houvesse um interesse muito aprofundado pelas bases populares também. Sem isso estar relacionado diretamente a esse ponto, a pesquisa da Cecília Meirelles como folclorista, uma das pioneiras desse movimento folclorista que prosperou no Brasil, principalmente na década de 40 e na década de 50, o herói da sua visão da poesia brasileira, o grande herói da visão de poesia brasileira dela, é o poeta catarinense Cruz e Souza, a quem ela desenha, faz esse desenho muito bonito aí. Né? E ele é o personagem principal do manifesto, mas essa espécie de manifesto espiritualista que ela divulga em 1929, chamado O Espírito Vitorioso. O Espírito Vitorioso é a narrativa da possibilidade de, na poesia brasileira, chegar-se à obra do Cruz e Souza. Mas, do ponto de vista da cultura popular, especificamente, a Cecília Meirelles ela foi muito atenta pesquisadora do folclore em várias frentes, e na década de 30, 20 e 30, ela se dedicou a desenhar e observar a cultura do samba, das baianas no Rio de Janeiro, e fez essa exposição. Esse é um exemplo só de uma das baianas desenhadas por ela. Nessa época, ela era casada com um ilustrador português importante que atuava na imprensa do Rio. E essa exposição na ProArte, em 1933, tem uma fotografia em que ela está ali posando junto de algumas das obras expostas. Né? Isso teve muita repercussão na época. Como eu disse, quer dizer, é aquele vínculo, aquela presença, aquela exposição do artista, do intelectual na esfera do público, né? Que requer uma certa coragem. Né? Então, ela está aí um pouco nesse papel. Acho que agora é interessante, né? Quer dizer, nesse mesmo momento, a Cecília Meirelles está começando a gestar a grande poesia dela, que começa a partir de 1939, né? Em uma poesia em que nós não notamos traços nítidos dessa faceta de militância. É uma espécie de nefelibata militante, alguém que vê, cuja trajetória junta dois campos, né? Que nós dificilmente conciliamos, mas para ela isso era o seu cotidiano, né, na sua atitude. Eu vou passar para o segundo caso agora. É o caso da cantora lírica Elsie Houston, nascida no Rio de Janeiro. Ela era filha de um imigrante americano que se casou com uma brasileira e estudou canto lírico. Ela se casou com o poeta surrealista, acho que era francês, se tiver errado alguém pode me corrigir, o Benjamin Perret, e teve muita interação com os modernistas, inclusive os modernistas de São Paulo. Ela se interessou também pelo folclore, pelos cantos populares. No seu trabalho de cantora, ela se lançou uma pesquisa pelos cantos folclóricos, e nisso era uma interlocutora de igual para igual com Mário de Andrade e com Villa-Lobos, produzindo vários efeitos notáveis. Ela também tinha, em diferentes momentos, uma coluna na imprensa do Rio de Janeiro, em que tratava desses assuntos e da relação entre o canto erudito e essas fontes populares, o que seria o canto erudito brasileiro, artigos nos quais ela frequentemente diverge do Mário de Andrade. Então, quem se dedicar a estudar isso encontrará outros modos de lidar com a mesma matéria, diferente daquele que o Mário de Andrade seguia e também diferente do que o Villa-Lobos seguia. E os dois totalmente apaixonados pelo trabalho dela ao mesmo tempo. Tanto o Mário de Andrade quanto o Villa-Lobos eram admiradores da Elsie Houston. Em Paris, ela publica, em 1930, o resultado mais
nítido desse trabalho, que é esse livro sobre os cantos populares do Brasil, Chant Populaire du Brésil, e é uma coleção de cantigas do domínio público, transcritas para partitura, né, das quais, por exemplo, eu citaria, né, Eu Fui no Tororó, que é Je suis allé au Tororó. Né? E isso num contexto em que há um público europeu muito fascinado, não é, como eu já disse, e o que beneficiou também a reputação do Villa-Lobos por essa cultura popular do Novo Mundo e a possibilidade dela transcender num plano erudito. Né? Aí está a passagem, né? Je suis allé au Tororó. Sensacional, né? A Elsie Houston, ela mistura o trabalho de pesquisadora com a sua carreira musical. E no final da vida, ela morreu cedo, infelizmente. Ela vai para os Estados Unidos, atraída pela indústria fonográfica, e tem um final trágico lá. Ela fica muito engolida por aquela expectativa de exotismos do Brasil, né? E o público, quer dizer, principalmente os empresários americanos, não entendem o refinamento do trabalho dela. Ela vai ficando isolada, tem outros problemas e tem um fim precoce, muito, muito, muito trágico. E eu vou tocar uma canção que ela gravou na década de 30, que é um ponto de macumba. Catira no pau, atira Antônio, mato minha catira, atira Antônio. Eu tenho chumbo pra chumba, viado no mato pra caça, engana a Maria pra samba. Eu boto no meu saco a nhanha, e demoro bamba pra sova. O meu sombinho é o sol, a cabeça do santo é o sol, os cabelos do santo é o sol, os olhos do santo é o sol, a boca do santo é o sol, os braços do santo é o sol, a perna do santo é o sol. Quá, 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 é o sol. Quá, 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 é o sol. Oh. Só um trechinho, né? Então é um trabalho assim muito, muito fascinante mesmo dessa cantora. Eu esqueci de dizer que essa fotografia é tirada por ninguém menos que Man Ray, né? Apenas, por volta de 1930 em Paris. O último caso que eu quero comentar, vou ter que ser breve, é o Villa-Lobos. A atitude do Villa-Lobos como criador de uma música que ele tinha essa expectativa de que fosse uma música intrinsecamente brasileira. E para isso tem um prelúdio, uma espécie de prelúdio, que é a fascinante expedição do Marechal Rondon entre 1909 e 1912 ao Mato Grosso, em terras que depois viram a Rondônia. E em 1912 se junta a essa expedição o Roquete Pinto, Edgar Roquete Pinto. E ele vai assim como uma espécie de Fitzcarraldo nativo, ou mais ou menos nativo, porque isso no nosso contexto é sempre ambíguo. Ele leva um fonógrafo. Eu esqueci de passar aqui. Ele leva ele leva câmera fotográfica e tira fotos incríveis dos índios e toma notas de etnólogo, que depois ele publica num livro chamado Rondônia. Mas ele leva também um fonógrafo, Edson, para gravar cantos dos índios, nambiquaras e parecis, que iam ser visitados nessa expedição. Tem duas imagens desse aparelho, que não era muito grande. O fonógrafo gravava em cilindros recobertos com cera. E isso depois foi depositado no Museu Nacional. Eu confesso que não sei se no trágico incêndio essa coleção se perdeu ou não, mas isso tudo está registrado, né? Então, o Roquete Pinto volta para o Rio com esses cilindros gravados com cantos nambiquaras e parecis. E uma das pessoas que mais intensamente se dedicaram a ouvir, estudar e transcrever aquilo
foi o Villa-Lobos, o jovem Villa-Lobos. E uma grande parte do trabalho, da virada, de uma busca nacional do trabalho dele, embora isso, da nossa perspectiva hoje, seja sempre problemático, né, buscar nas nações indígenas, não é, uma nacionalidade brasileira, uma grande parte dessa virada do Villa-Lobos está ligada a esses fonogramas. Eu não sei se eu vou conseguir tocar um deles aqui. Peraí, deixa eu ver se eu encontro aqui um. Ah, sim. Um deles aqui a gente pode escutar. Fonograma 14.594. Coleção do Museu Nacional. Parecis da Rondônia. Copiado no Instituto Nacional do Cinema Educativo. Bom, na cabeça, o Requete Pinto, no seu livro, comenta cada um desses fonogramas e tenta esclarecer em quais contextos aqueles cantos eram cantados no cotidiano das tribos, né? O Villa-Lobos fica totalmente fascinado por isso. Não é? Essa sonoridade, a gravação capta também alguns ruídos da selva em volta, e aquilo, para a cabeça do Villa-Lobos, já vira tudo uma coisa sinfônica. Né? Eu vou dar um exemplo só aqui de um dos muitos resultados desse contato com essas gravações na obra do Villa-Lobos, que é uma composição para coro dos choros, da série dos choros que o Villa-Lobos compôs na década de 20. Esses são os choros número 3, de 1924, 1925. Quem canta é o coro da Orquestra Sinfônica de São Paulo, regido pela Naomi Monakata, que foi uma das primeiras vítimas da Covid, essa regente. Bem, continua, tá? Eu já quero partir para o encerramento. O mesmo interesse
de compositor, de criador, com o qual o Villa-Lobos se dirige a essas gravações de cantos indígenas, o Villa-Lobos dedica aos cantos dos cultos afro-brasileiros que ele conheceu no Rio, diretamente. E também a música urbana popular que já, devido à existência de uma indústria fonográfica já no Brasil e dos começos do rádio, mais para o final da década de 20, o Villa-Lobos tem uma atenção muito especial e ele tem um ouvido atento ao que vai virando uma música popular brasileira, urbana, comercial, inclusive. E o Pixinguinha é um dos ídolos do Villa-Lobos nesse sentido, esse maestro que está por trás dos arranjos de todos os fonogramas que faziam mais sucesso na década de 20, na década de 30, o maestro de várias bandas, de vários conjuntos, vários regionais que iam para os estúdios gravar a música que fazia sucesso. E o Villa-Lobos ele se envolve profundamente naquilo, a música dele é um resultado mesmo dessa colagem que ele faz de várias fontes. Ele tem a expectativa de que isso é uma música brasileira. É difícil sustentar esse ponto hoje, mas, independentemente da inconsistência ou da consistência das ideias, a atitude produziu uma obra descomunal. E eu vou encerrar deixando... Bom, eu vou dizer uma coisa, depois vou deixar um outro elemento aqui. A última coisa que eu vou dizer é, diante desse patrimônio imaterial de atitudes, eu poderia dizer que existe uma herança modernista que é um projetar-se, um planejar-se, é uma esperança, é a tentativa de abrir um horizonte brasileiro, nacional ou não, mas brasileiro, com o qual a gente possa também se doar melhor para o mundo. Mas eu ainda queria deixar vocês com mais uma coisa do Villa-Lobos, agora nessa frente assim, de contato com cantos afro-brasileiros, porém na direção pensada pelo Mário de Andrade como uma participação no concerto, por favor, no Concerto das Nações. É um vídeo de música brasileira, uma composição do Villa-Lobos chamada Estrela é Lua Nova, uma coisa também da década de 20, dos inícios da década de 20, que é uma espécie de um arranjo para coro feito sobre um canto de macumba. Pense no tema da doação, né, da participação do Brasil num concerto das nações. Macumba bebe, macumbe, macumba bebe, macumbe, macumba bebe, macumbe.
São aplausos para Villa-Lobos, hein? Muito obrigado, Sérgio, por essa bela aula, bela conferência. Nós temos até 10h30, se não me engano, mais 15 minutos, não é isso? E aí o microfone já vai circular para colher as perguntas ou comentários ou reflexões de quem quiser se manifestar. Alguém quer fazer alguma pergunta? O João depois. Na verdade, eu não tenho nenhuma pergunta, senão um enorme agradecimento ao Sérgio por essa experiência mais do que gratificante, né? Eu diria que nós tivemos uma manhã, ou estamos tendo uma manhã, com poucas vezes esse seminário, que teve tantos grandes momentos, já assistiu, já presenciou, já foi tocado, né? E foi tocado aqui no coração de cada um de nós, né? A maneira como o Sérgio nos convidou a repensar o modernismo, além de original, quer dizer, olha que esse assunto é um assunto que me interessa, eu já até escrevi sobre ele, mas o modo como ele abordou, a maneira como ele redescobriu, né, uma Cecília que eu ignorava, a existência dessa Cecília pensadora da educação, né, isso me deixou muito... Quer dizer, eu pessoalmente tenho o privilégio de ser amigo dele, sabia que ele ia nos apresentar uma coisa notável, mas eu mesmo me surpreendi com a qualidade, com o caráter quase transcendente dessa fala do Sérgio. Então, eu queria agradecer de público aqui esse querido amigo. Muito bom. Bom, Felipe Loureiro, da Universidade de São Paulo, também faço minhas as palavras sobre a qualidade da palestra, mas eu queria te ouvir, Sérgio, porque essa discussão do anticolonial, né, desse nacionalismo que aparece, ele também tem o perigo de ser instrumentalizado, né, para outros fins, de estar dentro de um projeto nacional. Eu queria te ouvir se Cecília, né, Villa-Lobos, Mário, pensaram também sobre esse tema. Muito obrigado por essa pergunta, Felipe. E obrigado ao meu querido João Antônio por essas palavras que recompensam muito, assim, e que são um pouco exageradas. Bem, na verdade, eu estava preocupado em não me alongar mais ainda. Eu acho que eu já falei muito, né? Então até cortei umas partes da minha fala que um pouco se dirigiam nessa direção, porque algumas dessas atitudes conduziram também, como enfim, às vezes até natural, a contradições, a frustrações, a negligências, né? E uma parte dessa busca modernista por uma emancipação foi cooptada por projetos autoritários, né? Então, na década de 30, vários modernistas estão já por dentro do Estado Novo, né, no final da década de 30. Por exemplo, o próprio Menotti Del Picchia é editor do jornal A Noite, que pertencia ao Estado. E o editor do jornal Amanhã e A Noite, né, era uma empresa pública, que, na verdade, era dominada pelo regime de jornalismo. Quem editava Amanhã era o Cassiano Ricardo, quem editava À Noite era o Menotti Del Picchia. Vários outros modernistas estão sugados por pelo Estado, ou, pior ainda, por movimentos de extrema direita, à direita mesmo do Estado Novo, né? O caso do Plínio Salgado,
fundador do movimento integralista, mas também do delicadíssimo poeta e bonito contista também Ribeiro Couto, de Santos, que foi, durante alguns anos, entusiasta do integralismo, um fascista. Ele se torna diplomata e, no pós-guerra, cai em si e se torna um democrata. Ele morre só na década de 60. Então, é verdade. O Villa-Lobos ele tem uma história muito controversa, porque ele também tem um lado dele que quer ser educador das massas, no contexto do Estado Novo. E isso é ambíguo, porque é maravilhoso por um lado, mas, por um outro lado, é um pouco sombrio, porque tem um componente de autoritarismo forte. Acho que a sua pergunta envolvia essa preocupação, até da maneira como você colocou a questão, quer dizer, isso pode levar a uma cooptação, a um autoritarismo. Então, isso é presente, essas contradições estão presentes. Eu acho que é por isso que, em 1936, o Sérgio Buarque de Holanda, naquela primeira página contundente de Raízes do Brasil, tem aquela frase bomba. Acho que é por causa dessas frustrações, dessas contradições e de alguns fracassos do projeto modernista da década de 20, que, em 1936, um modernista diz... somos ainda hoje uns desterrados em nossa terra. E eu não sei se essa frase ainda não tem alguma atualidade, o que é uma coisa inquietante para nós hoje. Super obrigado. Opa, eu não sei se é pertinente a pergunta, mas, enquanto você falava, veio na minha cabeça uma composição do Aldir Blanc, Querelas do Brasil. O Brasil não merece o Brasil estão matando o Brasil. E eu queria saber se a gente encontrou essa identidade e se, por acaso, a gente está esfacelando ela com o tempo, se está se esvaindo. Essa é a pergunta. Super obrigado. É claro que é pertinente, sim, uma pergunta bonita, porque a herança, a própria proposição, a herança, significa que nós estamos envolvidos nisso. E eu não sei se nós encontramos, porque eu tentei dar essa inflexão assim, nas atitudes, numa expectativa, na abertura de um horizonte, numa coisa que é contínua, numa coisa que tem a ver com um engajamento permanente que se renova sempre. Quer dizer, a visão de identidade que os modernistas mais antenados na década de 20 tinham não pode servir para nós hoje. O conteúdo dessa visão é problemático. Quer dizer, hoje um compositor de música erudita, ele não tem, quer dizer, ele se sentiria extremamente desconfortável de fazer o que Villa-Lobos fez, E ele não poderia conceber como nacional aquilo que pertence, de fato, a um outro povo, que a nação brasileira, na verdade, oprimiu, invadiu e quando não, dizimou. Então, isso tentando responder a sua pergunta, assim, um pouco tirando o corpo fora, assim, porque a sua pergunta é muito difícil, Eu não sei se a gente encontrou, mas isso, quer dizer, o que a gente tem é a herança dessa atitude de uma busca de um horizonte de emancipação, de dignidade, de democratização. É claro que isso passa pela educação, por um lado, por uma crítica da educação, dos modelos educacionais, desse repulsivo modelo segregacionista da educação no Brasil, em que as crianças são separadas por classe social nas escolas, e, por melhor que seja a escola pública, ela sempre levará ao estigma de uma segregação de classe. Eu acho que o drama do Brasil, a partir dos anos recentes, tem a ver com isso, quer dizer, pessoas formadas em escolas consideradas superiores, porque são privadas, que votam em quem homenageia, no próprio seio das instituições, um torturador. Quer dizer, isso tem a ver com um colapso mesmo da educação. Então, por um lado, tem um problema da educação, a necessidade de fazer uma crítica, um engajamento forte nisso. O exemplo da Cecília Meirelles é maravilhoso, ainda mais oportuno, porque ela levantou essa bandeira da laicidade, da educação pública,
E eu acho que essa bandeira não poderia ser mais atual hoje, né? O atual governador do estado de Minas Gerais, ele fez campanha nas eleições passadas com a proposição de que a educação deveria ser um voucher, não deveria ter escola pública, deveria se dar um voucher para a criança que não pode pagar, um voucher. Assim, quer dizer, é o jecatatuzismo, é o oposto da atitude, né, altiva, ainda tem que ser um voucher, né, uma coisa assim com um termo, né, que nos subalterniza desde a nossa boca, né, entende? É essa atitude que é a herança que vale a pena também, né, considerar, não só o culto às obras, ao patrimônio, o objetivo das obras, mas uma herança de atitude. Mas o conteúdo dessa atitude tem que ser do nosso tempo, não pode ser da década de 20 nem da década de 30. Né? Isso aqui é interessante. Então, por um lado, o engajamento da educação, mas o outro lado é forte para mim, é muito importante. A questão do público, não subestimar o público, reabrir os espaços da esfera do público, que estão muito necrosados, muito, né, estreitados, etc. É isso. Né? Muito bom. Muito bom. Mais perguntas? Temos ainda um tempo. Sérgio, vou fazer uma pergunta de jornalista. O professor Wisnik escreveu um artigo no jornal Folha de São Paulo a respeito do legado modernista, e ele foi identificando, numa determinada altura do texto dele, enfim, reverberações do modernismo em gerações que se espalharam ao longo do século XX e alcançaram o século XXI. Ele localizou, por exemplo, ali nos anos 60 e 70, os expoentes da Tropicália, enfim, o Teatro Oficina, como representantes dessa reverberação da mensagem modernista em meados do século, até chegar no século XXI. Ele identificou aí alguns compositores contemporâneos, né, que compõem e publicam seus trabalhos e fazem shows, apresentações nos dias de hoje. Eu queria que você refletisse conosco aqui um pouquinho sobre essas vozes que estão presentes no cenário contemporâneo e que ecoam o legado modernista de modo mais vigoroso hoje no Brasil, entre nós. Obrigado, Rogério. Eu acho que o debate sobre o centenário da semana, o debate público, não foi sempre muito bom, assim. Eu vi muita coisa chata, umas controvérsias assim que dá até um certo tédio de acompanhar. Isso. E uma das melhores coisas, a meu ver, foi esse artigo do Wisnik, publicado na Folha de São Paulo, né, mostrando muita lucidez, como organizando um pouco, né, o horizonte. E justamente a parte talvez mais interessante do artigo seja a respeito dessa fecundidade, né, do movimento modernista, que não deixa de inspirar artistas jovens, inclusive populares, até de massa, que estão por aí hoje. Né? Por exemplo, ele cita o Emicida, né? É um cantor assim, que meus alunos amam, e eu, quando vou ouvir, assim, estimulado por eles, né, eu fico de queixo caído, né? Que é um cara, é um pensador. A origem dele não tem nada a ver com a origem desses artistas do modernismo, que era nas oligarquias, né? Ou em grupos de agregados. Né? Por exemplo, Villa-Lobos vem de uma classe média remediada. Assim, o pai dele era um bibliotecário que tinha uma condição de vida mais ou menos pendurada, como a de muitos de nós aqui, né? Mas estão assim, junto, né, de alguns potentados, alguns magnatas, né? E o Emicida não é nada disso, ele vem da periferia, né? E de algum modo, quer dizer, na cultura brasileira, com todos os problemas, com toda a esclerose dos canais, quer dizer, esse eco das atitudes chega a um garoto da periferia e dá uma ligação para ele fazer um trabalho com a força que tem o trabalho desse camarada. Né? Eu achei muito bonito o Wisnik trazer até esse artista, por exemplo, né, a discussão. O Wisnik não organiza assim as ideias dele, ele trabalha de um outro modo, mas eu, assim,
eu acho que isso tem a ver com essas atitudes, né? Com uma herança de atitudes que, às vezes, a gente vai incorporando até perdendo a referência delas, né? Quer dizer, eu tenho um olhar assim mais ou menos historiográfico também sobre a questão, né? E eu acho que isso tem, quer dizer, essas atitudes se transmitem também, né? E chegam e elas podem também extravasar um contexto de elite, né? Um contexto erudito e produzir também ecos, né? Se sujeitam a apropriações também numa cultura popular, numa cultura da periferia, que é uma das coisas mais vigorosas do Brasil das últimas 3 décadas, pelo menos, né? Se vocês pensarem, por exemplo, né, na periferia do Recife, né? Recife, que já foi uma das capitais de uma cultura erudita no Brasil mais vigorosa, né? Hoje está tão decadente para esse lado, mas na periferia aquele movimento do Mangue Beat, uma coisa, né, de que você fica, né, tira o chapéu, né? Muito bom. Mais perguntas? Quero agradecer muito ao Sérgio. Tem ali uma pergunta, ótimo. Professor Sérgio, obrigado pela exposição, pela partilha, muito grato. Meu nome é Wender, eu sou da Unifal lá de Alfenas. Você falou aí sobre reabrir o espaço da esfera do público, eu fiquei muito curioso, assim, você citou o exemplo, né, do Drummond no jornal, e pensar mesmo essa esfera do público, como que a gente pode vislumbrar isso e ocupar esse espaço, né? Ou mesmo porque, para mim, é difícil ainda vislumbrar essa ideia do público. O que seria esse público ao qual você se refere, assim, até para poder ajudar nessa perspectiva da gente criar ponte para o futuro e tal, soluções, sei lá. Uau, que pergunta! Essa pergunta ela poderia, assim, ela é tão boa, essa pergunta, eu te agradeço tanto, né? Mas é uma pergunta tão boa, tem tanta coisa por trás dela que uma vida, né, poderia estar dedicada a te responder, né? E ainda deixaria você em dúvida com relação a muitas coisas, né? Eu diria o seguinte, quer dizer, por um lado, há uma disseminação muito massiva de uma cultura do entretenimento, que é uma visão, um modo de relacionamento com os bens da cultura totalmente diferente do que existia, por exemplo, na década de 50, na década de 40, quando você abre as páginas dos jornais, o segundo caderno, que para o Drummond tinha a tarefa de corrigir o que tem no primeiro, né? Você vê ali a crítica literária, a crítica de cinema, a crítica de teatro, os espetáculos, entrevistas, artigos, etc. Aquilo ali está pautado por uma visão da cultura muito diferente da cultura como mercadoria, como objeto de consumo, de entretenimento, né? Nesse sentido assim mais raso, poderia dizer, por um lado, né? Eu estou tentando evitar assim fazer uma crítica de um teor elitista, claro, que não é o meu, né? Eu não quero confundir minha crítica com um teor elitista. São duas perspectivas da cultura muito diferentes, e essa dominante hoje, ela digamos assim, ela tende a fundar o público, a noção do público, numa questão de mercado. O público são os consumidores da cultura. E isso dificulta muito. Mas tem um outro lado, que é o lado das novas tecnologias de comunicação. Você pergunta assim, como a gente pode, então, contribuir, né? Eu acho que a gente faz isso, né? Porque nas últimas décadas está acontecendo também uma revolução comunicacional muito intensa. A gente não tem distanciamento ainda para compreender aquilo de uma maneira muito mais abrangente, mas assim, é como se fragmentos dessa esfera do público pipocassem pelas redes sociais, pela internet, em blogs, em Facebook, em Twitter, em várias redes sociais que vão numa dinâmica muito acelerada, se reproduzindo. E o grande desafio, quer dizer, eu acho que quem pensa a esfera do público hoje não pode deixar de incluir essa revolução de comunicação no seu horizonte. Mas, por um outro lado, tem um outro elemento que
vai a contrapelo, vai na contramão do que a gente precisa, que é essa difusão dos algoritmos contribuindo para embolhar, né, esses fragmentos de esfera do público e impossibilitar a comunicação, o choque, o conflito, porque um dos elementos fundamentais da esfera pública é o espaço do conflito, da diferença, do choque. É uma coisa áspera, às vezes pode ser até muito aguerrida, mas a esfera do público precisa disso para a sua dinâmica. E os algoritmos tendem a fazer a gente ficar conversando só com quem já, não é, pertence mais ou menos à nossa esfera de consumidores, não é, porque eles são pensados para justamente forçar a redução dos indivíduos a consumidores, né? E isso vai na contramão dessa expectativa de um horizonte do público que eu suponho que seja um horizonte crucial para a democracia. Sem esse horizonte, não pode prosperar com solidez a democracia, eu acho. Mas super obrigado pela sua pergunta tão complexa. Muito bem. Sérgio, foi um privilégio, um prazer te ouvir. E foi muito bom também ouvir as inquietações que vieram dos amigos que estão presentes aqui nesse momento. Queria, então, agradecer mais uma vez ao Sérgio, agradecer a todos os coordenadores do Seminário Diamantina o convite para estar aqui. É sempre um privilégio, um prazer, né? Que venham os próximos 40 anos. Muito obrigado a todos e boa manhã.